Salve, bem-vindos, bem-vindas ao Som do Corpo. Eu sou Carla Helvas, criadora desse canal e educadora e pesquisadora do movimento. A proposta do Som do Corpo é transcender o movimento, é buscar, ouvir, trocar, perceber e sentir o movimento de muitas formas diferentes. Vem comigo, fica no Som do Corpo. Dayana Bonar, muito prazer receber você aqui no Som do Corpo. Olha, uma alegria poder encontrar com você depois de tanto tempo. A gente estava aqui conversando que antes da pandemia estávamos com um encontro marcado. Aliás, nos encontramos para selar esse encontro com um curso sobre comunicação não violenta, né? Que não pôde acontecer porque veio a pandemia e nos atropelou e criou esse tempão, esse ato. E agora exatamente. Que bom que a tecnologia permite esse encontro, mesmo na distância, né? Dá para falar, dá para ensinar. Aprendemos que é possível, né? Aprendemos e como aprendemos, né? Em tão pouco tempo, como aprendemos. Nossa! Então, muito bem-vinda ao Som do Corpo. Vamos aqui conversar sobre comunicação não violenta e falar da sua especialidade, que é gestão em conflito. Certo? Então, vou passar para você falar um pouquinho, se apresentar e falar um pouquinho para a gente dessa sua experiência. Então, eu sou Dayana Bonar, eu trabalho com essa área de gestão de conflitos e comunicação não violenta tem mais de 10 anos. Aprendi muito com experiências de campo, implementando projetos de construção da paz em locais afetados pelo crime e pela violência, e capacitando muitas organizações de base comunitária, organizações internacionais, empresas, escolas, pessoas. Então, eu já transitei por inúmeros tipos de conflitos sistêmicos, familiares, de casais, dentro das empresas, muitos. Então, eu vejo como a comunicação não violenta pode salvar, transformar inúmeros tipos de relações, e, para mim, é assim, a essência de muitas abordagens colaborativas, de gestão de conflitos, da própria negociação, da mediação. Então, eu acho que uma vez, quando uma pessoa conhece e pratica, né, não só saber intelectualmente porque lê o livro, mas quando consegue, de fato, tentar colocar na prática, isso tem assim, um impacto gigante, sabe? Por isso que eu sou muito apaixonada, porque eu acredito que o negócio realmente muda, sabe? Adianta. Transforma, imagina que transforme a relação, claro, né? Mas que transforme a vida das pessoas. Eu fico pensando que muitas vezes imagino que a pessoa não queira se comunicar de forma violenta, que talvez ela deseje ter uma comunicação diferente, mas que ela não sabe como fazer essa mudança, né? Então, talvez para essas pessoas seja uma salvação mesmo, uma forma de melhorar o contexto como um todo, né? Eu brigo com as minhas alunas e com as pessoas para quem eu faço mentorias, que a gente vai criar um grupo chamado Lobos Anônimos. O lobo, na comunicação não violenta, representa essa linguagem agressiva, sem filtro, julgadora, né? E as pessoas falam, gente, essa ideia é maravilhosa, até porque todos nós temos esse lobo interno, e não o lobo no sentido do mal, né? A comunicação não violenta trabalha com 2 arquétipos. O arquétipo da girafa, que é esse arquétipo de alguém que já entende a CNV, que usa empatia, que tem mais compaixão, e o lobo, que é esse que está desconectado, digamos assim. Então, não é o bom e o mal, mas todo dentro de cada lobo tem uma girafinha pequenininha ali que está querendo colocar o pescoço para fora, né? E dentro de cada girafa tem esse lobo. E o interessante para mim da comunicação não violenta é que a gente fala muito sobre observar sem julgar, né? E as pessoas falam, mas como que eu vou observar sem julgar? Isso é quase impossível, isso é o estado búdico. Eu falei, sim. Então, a comunicação não violenta, ela te ensina a observar o seu pensamento. Então, aqui entra um conceito muito parecido com o da atenção plena, de mindfulness, né? Da meditação, que é esse distanciamento de saber que eu não sou o meu pensamento.
O meu pensamento está acontecendo, a minha mente foi formada para ficar julgando, analisando, botando em caixinhas e tal. Então, você se distancia e observa. Observa você xingando essa pessoa de autoritária, sem noção, dona da razão, grosseiro, porque isso é um mapa para você identificar aquilo que realmente importa. E é assim que você acha a sua girafinha bebê lá por trás desse lobo. Porque se eu estou te chamando de autoritária, é porque, para mim, o que importa é eu ter voz, eu ser vista, eu ter autonomia, eu ter liberdade. E é nesse conceito onde moram as necessidades humanas universais, que é um conceito importantíssimo da CNV, aonde a gente encontra zonas de possíveis acordos, a gente fica mais criativo para encontrar solução, é onde a gente encontra a compaixão, a empatia. Então, o segredo é assim, observa o que você está pensando, primeiro passo, sabe? E isso parece fácil, mas é muito difícil, a gente se embrenha, né? Você deve saber bem disso, né? Sim, essa atitude observadora, né, esse comportamento de se distanciar um pouco e agir como observador para o corpo é uma questão importantíssima, porque é isso, né? A gente estava, inclusive, falando o quanto que o corpo participa, e vamos falar que o quanto que o corpo participa dessa forma mais violenta de se comunicar, né? E como ele também pode se acalmar nesses aspectos, né? Então, quando você se distancia, você se acalma. Essa é a primeira coisa, né? E aí acalma o todo, né? Não tem essa coisa de acalmar só o que é a emoção, o que é o mental e só o corpo, né? Você acalma o todo. Por isso, o mindfulness, né? Esse conceito que integra tudo, né? Não, eu tenho vontade de aprender muitas coisas corporais com você também, porque o corpo, ele é o nosso instrumento, assim, gente, muito potente de conscientização, de expressão, de saúde, de desenvolvimento, até das nossas capacidades mentais. Então, tem uma vertente da comunicação não violenta, muito desenvolvida pelo Robert Gonzalez, aonde ele mapeia todas as suas necessidades no corpo. Então, quanto mais a gente se desenvolve na comunicação não violenta, se é um nível mais avançado, que geralmente não é ensinado em cursos empresariais, porque exige até uma abstração diferente, um aprofundamento nesse nível, e eu uso isso muito na minha vida, que é o seguinte, estou conversando com alguém, e aí, de repente, a pessoa mudou o tom de voz. Então, eu começo a observar o que está acontecendo no meu corpo e eu comunico isso para a pessoa. E eu falo, olha, quando você aumenta o tom de voz, eu sinto que o meu coração acelera, que começa a subir uma energia por aqui, que a minha mão começa a suar, e parece que a minha energia está se fechando, assim, parece que eu não quero mais estar aqui. Então, assim, está difícil. Então, ou você tenta mudar esse tom, ou é melhor a gente conversar em outro momento. Porque o meu pensamento, ele está começando a te atacar. A reagir, então, você está entendendo? Sim. Então, eu faço a leitura do corpo e do pensamento e eu comunico exatamente essa leitura para outra pessoa. E, ao fazer isso, eu não estou te atacando, eu estou te mostrando o impacto que determinada palavra, atitude, etc., tem no meu sistema, né, inteiro. Claro. É isso que você tá descrevendo um conceito da técnica de Alexander que eu trabalho, que a gente chama, né, o conceito foi nomeado pelo próprio Alexander de inibição, que é exatamente é como se fosse assim, levantar aquela placa do cruzamento, pare, olhe, escute. Então, é isso, é você ir para as costas, né? A gente fala sobre isso durante a prática da técnica. Você vai para as costas, que é o se distanciar um pouco, para se observar, e realmente usa esse tempo de se distanciar e se afastar para entender o que está acontecendo. Mas isso, ele traz, a técnica traz, num conceito de você identificar o espaço, que está totalmente alinhado com isso que você está falando, dos padrões, ou seja, a gente reage de forma muito empacotada, né? Em cima de padrões. Muito. É isso o tempo todo. Imagino não, tenho certeza que para a comunicação violenta isso está, olha, antes ainda da palavra ser expressa. Isso já está ali num conceito que se estrutura, reage, passa pelo corpo, altera a respiração, altera a sua sensação, se protege e aí ataca. Porque antes de atacar, se protege.
Não, nunca vi uma explicação tão lúcida. É exatamente isso. E, inclusive, o Marshall Rosenberg, ele fala, né? É por que algumas pessoas têm a tendência de agir de maneira violenta e agressiva e outras de maneira compassiva. Então, o primeiro elemento é qual é a sua forma de pensar. Como que você foi ensinado a pensar dentro da sua família, da escola que você foi, do que você viu na televisão, tudo isso vai construindo esses padrões. Por isso que eu falo, gente, CNV não é uma técnica. CNV é uma abordagem que está te convidando a olhar para esse padrão. Porque a mudança na sua linguagem é uma consequência da mudança de padrão. E aí eu sempre trago um exemplo que eu acho que é mais visível para as pessoas perceberem. Se a gente pega homens que foram educados dentro do sistema patriarcal, que cresceram acreditando que as mulheres são inferiores, ou que devem trabalhar em casa, ou que não devem coisa, não devem usar roupa X, etc., etc., eles vão se referir a essa mulher de determinada forma, possivelmente a subjugando de alguma forma, né? Então, eu só posso mudar a linguagem que esse homem usa quando ele se der conta que essa forma de pensar é violenta. Por isso que a comunicação não violenta ela é tão transformadora e as pessoas costumam sair muito mexidas, impactadas e emocionadas, porque mexe num sistema de crenças muito mais profundo. E você fala, caraca, a pessoa sai meio desorganizada, né? E quando a pessoa sai desorganizada, eu falo, então funcionou. Ótimo. Ótimo, é isso mesmo, tá no caminho certo. E esse caos, né? Imagino que essa perda de referências no corpo também ela é super produtiva, porque desestrutura tudo aquilo que estava organizado em forma de padrão e que cabe a gente só a partir da conscientização, né, mudar. Mas esse processo não é fácil, né? Eu queria que você falasse um pouco, porque eu primeiro queria saber, bom, a gente já falou aqui de onde surge essa forma violenta de se comunicar, né? Então, em muitas relações, principalmente do masculina, né? Desse sistema patriarcal, dessa imposição, enfim, mas que isso também, de alguma maneira, continua sendo reproduzido, inclusive por mulheres, né? Sim, com certeza. Mulheres são afetadas pelo machismo, né? Afetadas e se colocam também nesse lugar. Isso que eu falei antes, o pensamento violento e agressivo, ele vem desse lugar da forma que você pensa. Então, se você pensar de maneira generalista, a nossa sociedade ela é muito mais influenciada pela competição. Eu preciso ter um lugar ao sol. Para eu ter um lugar ao sol, alguém tem que ser menor do que eu. Se eu acredito que só tem um lugar ao sol, então eu vou sair pisando nas cabeças, porque eu quero isso, por si só, ele tem dois efeitos colaterais muito negativos. Um é que dentro de um ambiente institucional, empresarial, isso vai dificultar a colaboração, né? Claro. E dois, isso gera um auto-julgamento e uma autocobrança injusta, porque você nunca vai ser melhor em absolutamente tudo que você faz. Então, a gente começa a se colocar num padrão de comparação, e a comparação é uma das bases do sofrimento, né, da humanidade, da ansiedade e de tudo isso que isso gera. Então, a mudança de chave é perceber, tem lugar ao sol para todos. Terá para mim, terá para você, cada um vai brilhar no lugar, tem recursos abundantes para todo mundo. Então, essa visão de que tudo é escasso, não tem, esse desespero, né? Isso gera... Se eu penso, cara, não vai ter para mim, eu vou ter que lutar com unhas e dentes. Exato. Né? Então, gera o medo, né, em primeiro lugar, e realmente a luta pela sobrevivência, ou seja, você vai ter que atacar o outro para poder garantir o seu espaço, né? Exatamente. E aí, se você for numa discussão mais profunda, sociológica, filosófica, você vai lá, né, ver os filósofos que acreditam na sociedade hobbesiana, que o ser humano ele seria mau e competitivo por natureza, e tem outros que vão acreditar que o ser humano ele é compassivo e bom por natureza. Então, a comunicação não violenta tende a crer que todos nós temos um lugar e uma capacidade de compaixão e de empatia nata. Nós já nascemos assim. Todos nós já sabemos a CNV, em princípio, em algum lugar dentro da gente. Só que a gente esquece, porque são tantas outras influências que isso se emaranha no caminho. Então, o próprio Marshall Rosenberg ele dizia, a comunicação não violenta é para te relembrar alguma coisa que você já sabe. Então, parte desse princípio. E tem uma coisa muito interessante que
na vertente da não violência, né, a comunicação não violenta, vai beber na fonte de Ahimsa, lá do hinduísmo, que é sobre a intenção de não fazer o mal nem a mim e nem às outras pessoas. Então, nessa vertente da não violência, quando eu vejo uma pessoa fazendo mal, e aí pode ser qualquer tipo de mal, eles conseguem desenvolver um olhar de compaixão, que é como se essa pessoa tivesse tomada por uma energia desconectada desse lugar compassivo que todos nós temos. E eles entendem que se eu reajo com violência perante esse né, estereótipo do mal, eu estou alimentando essa energia desconectada. Por isso que os movimentos de não violência, eles agem com compaixão, mesmo com aquelas pessoas que estão ali, estão te batendo, estão te ameaçando, e eles mantêm esse estado, porque eles acreditam que, ao manter esse estado, eu posso ajudar essa força desconectada a reencontrar esse ponto de conexão com algo que ele já tem. E é lindo isso, eu acho assim, maravilhoso, é difícil lindo. pra cacete, tá lindo. É lindo, mas é como, mais ou menos, né, quando você descrevia, me veio uma imagem aqui de como se esse comportamento levantasse um espelho enorme para a pessoa se ver, né, como ela está agindo. Então, é muito impactante, né, porque precisa de uma força absurda para se manter nesse lugar e segurar esse espelho. Segurar esse espelho realmente é de uma potência enorme, né? Porque o outro vai reconhecer a sua fragilidade diante daquela comunicação violenta, né? Então, exatamente. Realmente. E eu acho que, pelo que eu já estudei, vi de documentário, pelos meus estudos de campo, assim, eu não sei se na Índia, né, o movimento que se libertou do Império Britânico pela não violência, eu acho que tem algo também na cultura oriental que talvez facilite esse movimento, sabe? Eu acho que tem algo de diferença na consciência oriental e na ocidental que facilita ou dificulta algumas coisas aqui. Mas, ao mesmo tempo, teve um movimento de Martin Luther King, que também foi um movimento de não violência altamente libertador, né? Sim, sim. O capitalismo, né, não ajuda em nada, né? Na verdade, o mundo todo é capitalista, claro, né? A gente está aí com o Oriente super capitalista também, mas de uma forma ou de outra, eu acho que essa cultura oriental, apesar de tantas contradições, ela ainda guarda um aspecto assim mais, não sei se flexível, né? Mas mais compassivo mesmo, né? De mais empatia e, enfim, eu acho que isso dá um refresco, né? Por outro lado, eu queria até te perguntar uma coisa em relação a pré-requisitos, porque se há pré-requisitos para entrar numa condição de absorver esse conhecimento, né, da não violência. Por quê? Eu estava aqui pensando, né, essa pergunta tem segundas intenções, de levantar a questão do Afeganistão, por exemplo, né, que a gente sabe que é uma cultura, enfim, machista ao extremo, e aí eu fico, nossa, é assim, né, sem comentários para o que está acontecendo lá em relação às mulheres, mas assim, pensando se há uma forma de ter esperanças sobre, sabe? Olha, o pré-requisito, eu acho que é a pessoa querer, né? Eu acho que o único pré-requisito para querer estudar e entender esse lugar é a pessoa querer. Então, tem pessoas que dizem, mas pessoas descontroladas e agressivas. Eu falei, gente, pode, se você não tem autoconhecimento, gestão das emoções, a comunicação não violenta vai te ensinar no caminho que você está estudando a desenvolver essas ferramentas. Então, eu acho que pré-requisito é você querer fazer isso. Agora, a questão do Afeganistão, obviamente, né, é super, mega complexa, histórica, cultural, religiosa. E aí, se você vê o sistema de crenças do Talibã, que o que a gente estava falando, a forma de pensar, é que a mulher, eu não sei nem por eles, né, como que eles denotam. Uma vez eu conversei com um homem muçulmano para entender esse lugar. E ele me deu uma resposta completamente diferente do que eu estava imaginando, mas ele disse, as mulheres são como deusas.
e por serem deusas não podem ser tocadas, nem vistas, nem nada, entendeu? Eu falei, gente, conceito muito louco na minha cabeça. Mas não necessariamente é porque ela é um objeto, sabe? Na nossa leitura Mas sim. nessa concepção religiosa cultural, a interpretação da mulher é de outro lugar, mas que ainda assim gera toda essa violência absurda, inaceitável, e que para transformar isso, cara, eu nem sei como fazer. Porque você, nossa, se alguém souber, me diz, pelo amor de Deus. Que é uma mudança de cultura gigantesca. Então, não só, né? Lá a gente está vendo o extremo dos extremos, mas isso acontece em muitos outros países, de forma mais velada, com menos violência, mas ainda assim acontece. Sim, na Índia isso é assim, né? Eu tive 2 experiências de ir à Índia, e na primeira vez que eu fui, eu voltei muito impactada. Foi há 10 anos, 12 anos atrás. E foi uma experiência assim, impressionante, que a gente foi para uma cidade que ia ter um festival. Esse festival acontece de 10 em 10 anos, ou seja, a gente caiu nessa cidade, Rishikesh, exatamente na época do festival. E durante a gente foi de carro, uma parte de trem e tal, a gente o tempo todo via os peregrinos, né, iam andando para lá, vestidos com a roupa, com a cor do festival, mas você só via homens indo para lá. Não, você não via mulheres nesse processo. A cidade era assim, uma cidade pequena, com uma multidão de gente. E na Índia, você sabe, as mulheres não andam do lado dos seus maridos. Andam os maridos na frente, as mulheres atrás. E você vê cenas assim dos homens, os 2 homens andando de mãos dadas, mas a mulher e o marido, o casal, não. Eles não se tocam em público, assim. E eu fiquei agarrada no braço de Renê, porque a gente estava andando no meio desse festival e a gente aqui faz o quê? Você olha para onde você está andando, né? Você olha para frente, você olha para as pessoas. Então, eu fui passando por esse contexto, olhando para aquela multidão masculina do festival. E eles não respeitavam a figura do Renê, porque eu estava olhando nos olhos deles e estava meio que para eles é uma cultura que é um olhar que não se vê, porque as mulheres baixam o olhar. Você estava rompendo um código cultural ali sem saber. Estava rompendo um código que eu nem sabia exatamente. E aí, no final das contas, o Renê falou para mim, olha para o chão. Por segurança, eu já estava com né? o lenço, eu já estava toda coberta, no final só faltava isso, olhar para o chão, e foi o que eu fiz. Então, assim, é muito diferente, né? Não dá para a gente entrar com essa cabeça que a gente tem numa cultura totalmente diferente, outra, e aí criticar o que, né, essa abordagem. Exatamente. Não dá para criticar. E isso foi uma coisa para mim, foi a primeira vez que eu fui, eu voltei assim, do jeito que você falou, sem referência, toda misturada, porque tinha tanta coisa que tinha me afetado e eu não sabia organizar isso, assim, estruturalmente falando. Mas foi uma viagem muito importante, porque me abriu um monte de conceitos, né? Depois eu voltei, 10 anos depois nós voltamos e foi outra viagem, completamente diferente, muito mais empática, muito mais gentil de minha parte para receber as informações que estavam chegando para mim, né? Então é muito complexo. Isso, né? Que você está me falando me lembra de um conceito da comunicação não violenta que a gente chama de curiosidade empática, que é diante daquilo que eu não compreendo, não julgue, busque compreender. Compreender não é concordar. Então, eu sei que com 17 anos eu morei no Japão, depois morei na Inglaterra, depois nos Estados Unidos, depois na Tailândia. Então, eu percorri muitas formas diferentes de fazer a mesma coisa, muitos, né, olhares diferentes para a mesma situação. Então, isso eu acho que desse lugar, né, de você ficar meio, meu Deus, mas também de olhar e falar, nossa, mas por que será que as pessoas fazem isso, né?
Como será que essas mulheres se sentem? Eu, como ocidental, ficaria super desconfortável, acharia um absurdo. Mas e elas? Será que para elas não está tudo bem? Será que aquilo não faz sentido no festival? Será que é uma representação de alguma coisa? Não sei. Então, essa primeira pergunta de não sei, vamos entender antes de qualquer coisa, eu acho que te dá uma abertura para o outro desse lugar, né? Esse afastamento do não julgamento, de entender o que está acontecendo. Até porque depois você vai ter mais conhecimento para tentar analisar se você estiver nesse lugar de análise, de fazer alguma coisa específica, enfim, né? Cada caso é um caso. Então, eu acho que isso, levando para discussões nas nossas microesferas, quando a gente está discutindo com alguém, com o nosso marido, com a nossa esposa, com o nosso chefe de trabalho, é a mesma coisa. Calma. Por que a pessoa fez isso? Qual era a linha de raciocínio, a motivação? Como é que ela estava vendo essa mesma situação? Porque em situações de conflito, a gente tende a atribuir má intenção ao outro, principalmente quando não há comunicação. Quando não há comunicação, há imaginação. E a nossa imaginação é muito fértil, né? A gente alimenta minhocas, assim, muito grandes e, geralmente, que fazem essa leitura. Pois se eu chego para conversar com alguém que eu acredito que tem uma má intenção, eu já estou muito mais reativa e na defensiva do que se eu entro num lugar de, vou ver qual é, por que a pessoa fez isso, entende? Então, essa também é uma mudança de chave sutil, difícil, mas muito impactante, sabe? Se muda a postura, não é só a linguagem. Aí a gente volta àquilo que a gente comentou antes, né? Agora, você acha que nessa questão de gênero é mais fácil para mulheres, para homens, ou para homens e situações onde os homens tenham seu lado feminino mais aguçado, né? Ou, enfim, todas as possibilidades desse aspecto. Você acha que tem chance, assim, ou você vê essa diferença de aprendizado ou não? Olha, meus cursos todos, 80% são mulheres. Isso indica que as mulheres, isso tem uma pesquisa até, né? Mulheres buscam muito mais o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal do que os homens. E, para mim, isso é um retrato do impacto de uma sociedade patriarcal, onde o homem não chora, onde o homem é durão, onde o homem... Então, os homens que ainda estão engessados nesse lugar, isso nem interessa. Nem procuram, né? Nem procuram. Mas eu tenho um projeto que é patrocinado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, que vai começar agora em setembro, e chama TEAR, Reconstruindo Narrativas. E o foco desse projeto é na reconstrução de narrativas de gênero. Então, a gente desenvolveu uma metodologia, né? E o primeiro aspecto da metodologia é transpor. Eu só posso transpor aquilo que eu sei que existe. Então, eu preciso revelar para esses homens e para essas mulheres que se descrevem, gente, olha só o histórico da construção que faz com que a gente acredite no machismo, que é maneiro, que é legal, que a mulher é isso, que as funções, os papéis, os salários, a biologia, enfim, tantas coisas. Só depois disso, e aí é um pilar que eu encaixei no meio, que está relacionado com a comunicação não violenta, que precisa ter e que geralmente não tem, que eu chamo de empatizar com esse lugar de sofrimento que o descortinar de um paradigma causa. Porque quando você se vê o efeito das pessoas nesse processo de desconstrução e reconstrução de uma narrativa, que são os padrões, esse lugar de caos joga as pessoas num lugar de culpa, de medo, de vergonha. Só que se a pessoa ficar paralisada, esse homem descobriu que ele é machista, alguém descobriu que é racista, fala, putz, cara, que droga, agora estou aqui culpado, não queria ser assim, estou me mortificando. Só que ficar parado em cima do prego não vai mudar a realidade, entendeu? Então, eu preciso acolher essa pessoa e falar, é natural que você sinta isso tudo que você está sentindo, que bom que você está passando por esse processo, vamos abraçar essa dor, e agora o próximo passo, que é agir e ressignificar. Vamos agir com autorresponsabilidade a partir de uma nova consciência? Então, as minhas ações no mundo passam a ser pautadas pela empatia, pela compaixão, de uma nova consciência que nasce, né? Então, esse processo é importante no meio do caminho. A gente, às vezes, né, não dá conta de sentir isso tudo, abafa, sei lá, aí cada pessoa tem um processo. Como mas é que essa é cada uma um vai etapa bem lidar? importante.
Então, tem uma coisa que, assim, uma expressão que eu uso nesse trabalho de consciência do movimento, que é dizer para os alunos que depois que a gente consegue ver, não dá para desver. Então, o processo de conscientização é isso, né? Depois que você descortina, como é que você vai fechar essa cortina de novo, gente? Não dá mais. Então, você tem que avançar, você tem que lidar com isso, né? Que é o próximo passo sempre, né? Primeiro, tem que haver a consciência, né? Tem que trazer esse aspecto, né? Porque eu sei, assim, dentro do processo corporal tem uma coisa que eu custei muito a entender, e ainda bem que hoje entendo isso claramente, porque isso me fez compreender a sustentação dos padrões. E não só os padrões corporais, mas todos os outros, né? Que é uma intenção, não é bem uma intenção, mas é uma questão de armazenamento de energia para o sistema neural, para o cérebro, que consome energia o tempo todo. Né? O órgão que mais consome energia no corpo. Então, ele também está, nesse aspecto de sobrevivência, o tempo todo reservando para, num caso de emergência, ele ter de onde tirar. E aí, quando a gente aprende desde criança, né? Você tem uma criança pequena, eu tive 3, e trabalhei com criança há muito tempo. Nossa, como que a repetição, que não é nunca igual para a criança, né? A criança quer ouvir a mesma história 1 milhão de vezes, quer ouvir a mesma musiquinha, quer ver o mesmo filme, quer ver tudo, porque ela está construindo ali o seu ser emocional, cognitivo. Cada vez que ela escuta uma história daquela, a mesma história, ela está aprendendo uma parte. Ela está escutando de um jeito. Nunca é igual, sabe disso, né? Só que o adulto esqueceu esse negócio, né? Não é que ele não tenha passado por isso, ele esqueceu. E aí, depois que ele organiza nas suas gavetas, e o cérebro gosta, o sistema neural gosta disso, porque sobra mais energia, você faz um circuito neural, entendeu? Muito econômico, que volta sempre para aquele padrão. Porque não gasta energia. Toda vez ferrou, né? Exatamente. Toda vez que você quer uma trilha neural diferente, você vai ter que investir um tanto de calorias ali, seja para que for. Mas é possível, a gente não, né? A gente está num ambiente relativamente seguro. É possível. É possível. Então, assim, não é tanta energia gasta assim que vai faltar em caso de SOS. Não, e é incrível como esses ensinamentos, a própria meditação, né? Tem muitas experiências que olham o cérebro, a meditação transforma esses padrões neurais. Olha a potência, gente, é muito potente, né? É muito. Então, isso é uma forma de você também, eu acho, né? Trazer isso para a consciência. Olha, você repete, não é culpa sua. Não é só culpa sua. O seu cérebro está viciado, meu bem. Você tem que ajudar o seu cérebro. Você está ali num looping, entendeu? Você está escravizado. Porque isso é uma questão, né? É tão importante que a gente, quando mostra que a pessoa se escraviza nisso também, que isso também é uma forma de você estar ali prisioneiro das suas questões, né? Nossa, isso também é potente, né? Porque isso sacode a pessoa a ponto dela desejar a mudança. Exatamente. Né? Exatamente. Então, isso é quase que uma importante. Consciência prévia para ter a expansão da consciência, né? Gente, como se olhasse de fora, você emaranhado ali, fala, meu Deus, como que eu saio, socorro? Vou estudar comunicação não violenta, fazer meditação, fazer trabalho com o corpo. Eu vejo pessoas nessa busca. Tem muitas pessoas que vêm que estão em tudo, assim, sabe? E falam, eu vou fazer tudo agora. Desesperadas. Depois que conseguem enxergar, ficam desesperadas, né? Doidas para mudar. Mas também tem o tempo também, né? Tem tempo. Eu ia falar que vem algumas pessoas no workshop, principalmente quando é presencial, são no final de semana inteiro, junto. Tem pessoas que não dão conta, que começam a acessar coisas e falam, cara, não estou conseguindo, vou ficar ali no meu cantinho, vou. Então, também respeita a pessoa. Ninguém é obrigado a nada, né? Mas te leva para lugares que a pessoa fala, opa, aqui o negócio está complicado. É verdade.
Agora, você falou então desse projeto, né, que você tá trabalhando agora, TEAR, né? TEAR, Reconstruindo TEAR, Narrativas. bacana demais. E você acha que esse projeto ele é de alcance? Como é que é o seu trabalho na prática? Ele é para grupos pequenos, ele atinge grandes públicos? Como é que Ih, está menina, isso tem de agora? tudo um pouco, né? Então, o nome da minha empresa é Peace Flow, que é fluir da paz. Então, a partir Uhum, disso, eu desenvolvo vários tipos de... Às vezes, eu desenvolvo minhas próprias metodologias, como é o caso do TA, Reconstruir Narrativas, que eu desenvolvi junto com a Aline Silva, e isso tem um patrocínio, né? Então, tem um projeto começo, meio, fim e tal. Esse poderia um projeto que uma empresa compra para suas equipes, também poderia ser, tudo é adaptado. Tem uhum. outro projeto que eu vou fazer que é numa favela lá no interior de São Paulo, que tem toda uma... É um projeto muito legal, que é um desenvolvimento holístico para impactar aquela comunidade. Então, tem vários braços, né? Tem braços de tecnologia, de habitação, disso, daquilo, e o meu braço é cultura da paz. Então, eu também me incorporo dentro de iniciativas com impacto maior, com uma atuação específica num desenvolvimento dentro daquele plano. Ou faço muitos treinamentos empresariais, corporativos, faço treinamentos abertos ao público, faço uma aula gratuita por mês com temas Ah, que abertos e bacana. diferentes. Que, aliás, você até pode vir comigo, né, fazer uma aula dessas. Nossa, Vou vou te chamar. adorar. Oba. Que é uma maneira de gerar conscientização e de ser acessível. Eu sou madrinha de um projeto social chamado Abraço Campeão, que eu ensinei ele gestão de projetos, ele era pequenininho, e agora cresceu, trabalho com prevenção de violência armada, então eu faço captação de recursos para esse projeto específico através do que eu faço. Aí eu vou inventando modas, Vai né? Vou inventando, vai inventando, criando maneiras, né, estratégias de facilitação de estar. conversas sobre raça, e eu vou juntando especialistas, mediação de conflitos empresariais, comunitárias, e aí eu trabalho muito... Eu tenho uma equipe pequena, mas eu trabalho em parceria. Então, se um dia eu vou falar, vou desenvolver um projeto de CNV e corpo, então eu vou chamar Sei. quem sabe muito, e juntas a Uhum, gente desenvolve um programa, uma metodologia, e aquilo a gente uhum. implementa em algum lugar, entendeu? Ah, que Eu gosto de criar bacana. coisa, senão eu fico entediada, entendeu? Gosta do flow, né? Esse Eu tempo gosto do todo aí flow, buscando. exatamente, exatamente. Agora, Daiane, e como é que é, então, você falou do corpo e tal, como é que é olhar para o corpo, para a expressão do corpo dentro das suas estratégias, assim, como é que isso funciona? Tá? Olha, eu acho que, eu não sei se estratégia seria a palavra ideal, mas o corpo é só a consciência de o que o seu corpo está comunicando no conflito, né? Então, porque o corpo é o tom de voz, né? O tom de voz ele é essencial. Então, a Uhum, minha forma de comunicar, quando eu falo, o problema não é o conteúdo que você está dizendo, mas é a forma. A sua forma é tudo. Uma vez eu tinha um conflito com uma pessoa que toda vez que ele ia falar comigo numa reunião, ele ficava batendo com a mão na mesa. Assim, assim, assim. E aquilo me dava uma impressão de autoritarismo, sabe? Assim, de aham, ordem. E eu dei esse feedback para ele. Eu falei, olha, quando você fala comigo e você fica batendo a mão na mesa, eu faço uma leitura automática de alguma coisa de hierarquia e eu resisto ao que você está dizendo. E isso era uma expressão do corpo dele. Se ele realmente queria fazer isso, ser incondicional, eu não sei. Mas chegava aham, em mim, sabe? Então, aham, quando eu comunico com quem eu estou falando, o que eu quero dizer, qual é a minha intenção, o seu corpo também precisa fazer isso. Se você está dizendo que está com uma ótima intenção, mas você está toda tensa, dura, né? Só falar, as nossas antenas humanas, elas leem muito mais do que a palavra sendo dita. sim, Então, essa consciência corporal, desde passar confiança numa fala, né? Você vai passar confiança e está ali inteira, está com o corpo ereto, com o atrás, tá? Né? Uma pessoa que uhum, está falando com você toda murcha, assim, você já não vai ter essa sensação. Então, eu acho que é sobre a consciência do corpo, é muito importante para estar coerente com a sua uhum, intenção, né? uhum. Porque, na verdade, essa linguagem subliminar, né, a linguagem que não é dita, mas é expressada, ela pode ser, como você falou antes, interpretada, e aí depende da relação, né, como cada antena interpreta isso, né, lê esse Isso. sinal, e também cheia de contradição, né?
Então é isso, você fala uma coisa, mas o corpo está dizendo outra, aquela história de o corpo fala, né? E para quem sabe ler, nem precisa de palavras, né? Mas tem uma coisa muito interessante que eu tenho observado muito nas aulas online, principalmente, que é a história de... claro, a gente sabe que isso é uma expressão, né? Eu observo nesse trabalho online, mas eu também já tinha essa observação antes, que é a forma de colocar a cabeça em cima do pescoço. Uhum. Ou Eu fora fico com do a cabeça para pescoço. frente, igual a tartaruga. O que isso quer dizer? Mas isso é uma coisa tão interessante, porque se você, isso, como você falou isso, como você falou antes, isso altera o tom da voz. Vou até me ajeitar aqui. A cabeça, tem duas coisas interessantes aqui: a cabeça em cima do pescoço e o pescoço embaixo da cabeça também, né? Que são vias de mão dupla e elas se complementam. Então isso muda o tom da voz, muda como é que a gente escuta e muda o ritmo, muda a forma com que essas palavras chegam para a gente, né? E aí isso está junto daquilo que a gente falou antes, no início, de se afastar e de se observar. Então, quando você está nessa desconexão que você descreveu, quando a pessoa está nessa desconexão, cara, certamente ela está numa agressão de cabeça muito desconectada com a coluna. Porque quem coloca a cabeça em cima do pescoço, só que a gente faz um esforço a vida inteira para manter a cabeça no lugar, né? O fulano exatamente, não tem a cabeça eu ia falar no isso. lugar. Nossa, não tem a cabeça no lugar. Agora eu entendi. Exatamente. Ou então perde a cabeça, aquelas coisas todas, né? Fulano perdeu a cabeça e tal. Mas a gente, mesmo assim, faz força demais para manter a cabeça no lugar e ela não fica no lugar. É através de muito esforço, e isso não soa para o sistema como um todo, dentro dessa fluidez, dentro dessa coisa orgânica. Então, também é interpretado como um esforço, como uma agressão, assim, para si próprio, né? Ou como uma forma que vai alterar a forma de comunicar. Então, é muito interessante poder ver a voz, a expressão, a fala, a qualidade da fala, o que se fala quando a cabeça está alinhada com o pescoço e o pescoço está embaixo da cabeça. Nossa, que interessante, que importante isso, né? Muito. Eu acho que eu preciso ter mais consciência sobre várias questões relacionadas ao corpo. A gente entra no modo automático, né, do corpo, e essas sutilezas, uma pessoa que não estuda corpo vai saber nunca. Né? Não é um tipo de coisa que você sabe, não, peraí, deixa eu encaixar a coluna e tal. Então, e isso faz uma diferença para todo o nosso sistema, né? Exatamente. Até para a gestão de conflitos, para você ver. Claro! Sim. Os pensamentos ficam mais claros, você consegue enxergar de outro lugar também, né? Porque tem toda uma ação, um esforço, como a visão, né, assim, essa concentração de sentidos no rosto facilita muito essa projeção. E a tela está fazendo isso muito mais ainda, né? Então, nossa, quando você vem um pouco para trás, você ganha ouvidos. Olha que coisa bacana. Você recua um pouco, você ganha tridimensionalidade, seus ouvidos abrem. Você escuta mais e melhor. Inclusive, você escuta o que você está dizendo. Gente, é muito maravilhoso isso, né? É muito maravilhoso. Vendo? A gente tem que desenvolver um projeto juntos. Pronto. Bora! Pronto. Vou adorar. Aliás, adorei nossa conversa, Daiana. Que bom! Muito obrigada por estar aqui, por disponibilizar seu tempo e compartilhar um assunto que é tão importante, né? Tão essencial para os dias de hoje. Com certeza. Não, adorei suas perguntas, senti que eu saí aprendendo, sabendo mais coisa com você, com vontade de estudar outras vertentes também, né? Isso é sempre bom, né? Quando tem essas trocas. Então, estou honrada de estar aqui, adorei o papo e sigamos, vamos fazer outras coisas. Obrigada, querida. O Som do Corpo, que é o canal, né, do podcast, ele está exatamente aberto para isso, né? Para que a gente possa transcender o corpo e entender que o corpo é tudo, e está tudo relacionado ao corpo. Então, que bom que a gente pôde trocar.
Obrigada, certeza. querida. Um beijo, obrigada. Sucesso para Você você. também. Beijo. Obrigada.